Explorar Vênus sempre foi uma tarefa muito complicada, tendo em vista que o nosso vizinho interplanetário é um lugar verdadeiramente infernal, e não é exagero, Vênus tem o mesmo tamanho que a Terra e está numa distância interessante do Sol, mas mesmo assim, é um lugar que está com temperaturas tão altas quanto algumas centenas de graus Celsius na superfície. Isso acabou impedindo que muitas missões pudessem durar por ali, mas mesmo assim, elas tiveram tempo suficiente para fazer descobertas muito interessantes, como é o caso do lugar mais frio de Vênus. No vídeo de hoje, vamos conhecer a região mais fria do planeta mais quente do Sistema Solar. Definir o lugar mais frio de um planeta como Vênus não é tão simples, afinal de contas, o planeta está envolto com uma quantidade descomunal de gases do efeito estufa que proporcionam uma temperatura média global de 463 graus Celsius, independentemente se você estiver no lado iluminado ou na noite venusiana. Essa temperatura não muda e o Sol é o fator menos importante no que diz respeito como o calor é distribuído em Vênus. A atmosfera esbranquiçada de Vênus reflete cerca de 80% da luz solar que atinge o planeta. Apesar de sua proximidade com o Sol ser relativamente curta, Vênus ainda consegue receber energia por centímetro quadrado, de forma semelhante a como a Terra recebe, o que significa que definitivamente a distância para a estrela não é o cerne do problema. Para efeito de comparação, a Lua possui cerca de 15% de refletância em sua superfície, o que já a torna bastante brilhante. No entanto, Vênus, mesmo localizado a cerca de 60 milhões de quilômetros de distância, ainda exibe um brilho muito grande no céu, o que significa que ele reflete muita luz do Sol. O motivo por trás disso é ainda mais interessante porque envolve fenômenos complexos abaixo de sua densa atmosfera. Para começar, a densidade atmosférica de Vênus é 93 vezes superior à da Terra ao nível do mar, tornando um exemplo clássico do que ocorre quando gases de efeito estufa dominam a atmosfera de um planeta. Em Vênus, o dióxido de carbono compõe 95% de sua atmosfera, juntamente com traços de nitrogênio e até ácido sulfúrico. De fato, é um ambiente infernal. E apesar de grande parte da luz solar ser refletida de volta ao espaço, o pouco calor que atinge a superfície já é suficiente para gerar uma temperatura média global de impressionantes 463 graus Celsius. Mas foi só durante um intenso investimento na exploração espacial na Guerra Fria que resultou em diversas missões que nos revelaram Vênus de uma maneira inédita. O programa Venera, da antiga União Soviética, começou as operações em 1961 e continuou até 1983, lançando quase 20 sondas em direção ao nosso vizinho interplanetário. As sondas Venera 1 e 2 deram início à missão, mas os engenheiros soviéticos enfrentaram contratempos quando perderam contato com ambas as sondas antes de chegarem ao destino. No entanto, é aprendendo com os erros que se alcança o sucesso. Eles conseguiram pousar sondas por lá e revelaram a superfície de Vênus pela primeira vez na história. Enquanto isso, a NASA lançou a sonda Mariner 2, que se tornou a primeira a orbitar Vênus com sucesso, utilizando um radar poderoso que atravessava as espessas nuvens do planeta e revelava as regiões da superfície até então desconhecidas. A sonda encontrou indícios de vulcões, rios de lava e características geológicas que lembram as da Terra, mas o mais impressionante ainda foi a descoberta do cronoscaldante Vênus com temperaturas na casa de centenas de graus Celsius sob aquela imensa camada de gases tóxicos. A Mariner sobrevoou Vênus a uma altitude de 34 mil quilômetros durante 4 anos, tornando-se a primeira missão interplanetária bem-sucedida de sua época. Bom, mas nenhuma dessas missões conseguiu mapear Vênus tão bem quanto a sonda Magellan. Quando chegou a Vênus, na década de 1990, a sonda utilizou um poderoso sistema de radar para atravessar as nuvens do planeta. As ondas emitidas pelo radar refletiam de acordo com a topografia do planeta, criando o mapa topográfico de Vênus mais bem detalhado até então, identificando, por consequência, a região mais alta e fria de Vênus. Essa região é chamada de Maxwell Montes, uma cadeia montanhosa de Vênus que se eleva a cerca de 11 quilômetros acima da superfície. Bom, como sabemos, quanto mais subimos em Vênus, melhores as condições ficam. Por exemplo, ao considerar a linha de Kármán na Terra, situada a aproximadamente 100 quilômetros acima da superfície e marcando a fronteira entre a atmosfera mais densa e o espaço, em Vênus, a essa altitude as temperaturas chegam a menos 100 graus Celsius. No entanto, ao descer pelas camadas de nuvens, as condições melhoram
A cerca de 60 quilômetros de altitude, a temperatura sobe para menos 10 graus Celsius. O equilíbrio entre o calor e o frio se estabelece, resultando em temperaturas tão agradáveis quanto um dia ensolarado na Terra, como medições das ondas indicando menos de 30 graus Celsius nessa faixa. Porém, essa tranquilidade desaparece ao cair entre 5 e 10 quilômetros dentro da atmosfera, onde as temperaturas disparam para algo entre 70 e 100 graus Celsius. Em Maxwell Montes, existe um pico que se eleva a 11 quilômetros de altitude, o que é tecnicamente o ponto da superfície sólida de Vênus mais frio possível, sem considerar esses demais pontos atmosféricos de alta altitude. Localizado na região mais ao norte dos dois grandes planaltos de Vênus, Maxwell Montes se eleva a 11 quilômetros de altitude. Ele possui cerca de 853 quilômetros de comprimento por 700 quilômetros de largura. Devido a essa grande elevação, Maxwell Montes é o local mais frio e menos pressurizado da superfície de Vênus, com temperatura em torno de 380 graus Celsius e uma pressão atmosférica de cerca de 45 bars. Bom, considerando que ao nível da superfície a pressão é de 93 bars e temos 460 graus Celsius, essa região é realmente muito menos extrema. A imagem de radar da sonda Magellan revela a região com muita clareza e vemos a cadeia de montanhas com muita nitidez. Os vales que compõem Maxwell Montes indicam que a topografia resultou de processos de compressão tectônica. Grande parte de Maxwell Montes apresenta um forte retorno de sinal de radar da sonda, um fenômeno comum em regiões de alta altitude de Vênus, possivelmente causado pela presença de minerais altamente reflexivos, como pirita. No lado leste de Maxwell Montes destaca-se Cleópatra, uma bacia de impacto de anel duplo com cerca de 100 km de diâmetro e 2,5 km de profundidade. Um canal sinuoso e de paredes íngremes com alguns quilômetros de largura corta o terreno acidentado ao redor da cratera. A imagem é impressionante e podemos ver como o mesmo lugar mais frio do planeta mais quente do sistema solar ainda é suficiente para derreter chumbo, cujo ponto de fusão fica em 320 graus Celsius aproximadamente. Além disso, o ponto ainda tem uma pressão atmosférica cerca de 45 vezes superior à pressão terrestre ao nível do mar, o que é verdadeiramente esmagador, mas um pouco melhor do que estar ao nível da superfície sofrendo com 93 vezes mais pressão atmosférica. Finalizando, o ponto mais frio de Vênus ainda é incrivelmente quente, provando como nosso vizinho interplanetário é nada hospitaleiro.